E aí, pessoal, vamos lá para a nossa primeira aula aqui de introdução ao Verilog, nossos primeiros passos, tá? Então, essa primeira aula aqui, para a gente ter uma ideia de o que a gente faz com o Verilog, tá? Qual que é a ideia, por que eu vou trabalhar com isso? Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que Verilog, ela é uma HDL. O que é um HDL? É um Hardware Description Language. Então, é uma linguagem de descrição de hardware. Significa que não é uma linguagem de programação. Tá? Você vai basicamente descrever o circuito que você quer criar. Bom? Então, essa que é a ideia. Porque se você não começar tendo ideia de para que você usa o Verilog, você já começa errado. Porque você acha que é uma linguagem de programação e tudo, e na verdade não é. Então, o que significa? Eu vou escrever, tá? Eu vou descrever, melhor dizendo, o hardware que eu quero que seja construído. Tá bom? E o seguinte, eu vou trocar aqui a tela para mostrar para vocês. Esse kitzinho aqui é um kit de desenvolvimento que eu tenho, que tem um FPGA, um Cyclone 4, tá bom? E o que é um FPGA? É um dispositivo lógico programável. Significa que eu vou descrever o hardware que eu quero. O que vai acontecer? O programa aqui que eu vou utilizar, vou mostrar para vocês. Ele vai pegar essa descrição, vai compilar ela, tá bom? Vai transformar ela num conjunto de, de blocos para serem gravados nesse FPGA. Tá? Aí envolve uma sequência de passos que eu não vou descrever aqui, não é o objetivo dessa aula, principalmente da primeira aula. Tá? Mas a ideia é o seguinte, é que eu vou colocar em palavras e ele vai dar um jeito de transformar aquele circuito que eu descrevi de forma que ele seja gravado nesse chipzinho aqui, tá? Então esse aqui é um FPGA, é um Cyclone 4 EP4 CE 6E22 C8M, tá? Essa é a especificação completa desse, desse circuitinho aí. Para quem já assistiu alguma aula minha de ISL, já viu utilizando um CPLD, tá? Quando eu uso o kit do laboratório da escola, eu uso um CPLD. Mas na minha casa eu tenho um FPGA, então eu uso esse kitzinho aqui. Bom? Então é o seguinte, voltando aqui, tirando o, a câmera. Então, eu vou descrever o hardware. E a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Vamos fazer aqui nossas caixinhas maravilhosas, né? Esse aqui é o cara que você vai programar. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui o códigozinho dele aqui, tá? Só para a gente ter ideia do que está acontecendo. E o que acontece? Como que eu comunico com esse chip, no caso o FPGA? Eu comunico com ele assim como eu comunico com qualquer outro chip, através dos pinos. Bom, então eu vou fazer aqui uns desenhos bem avacalhados, tá? Porque eu desenho mal mesmo, todo mundo que já assistiu minha aula sabe que eu desenho muito mal, então não vai ser diferente agora. Então basicamente é o seguinte, ó, o meu chip, a maneira que eu tenho de comunicar com ele é através dos pininhos dele aqui. Essa é a interface. Bom? No caso desse kit aqui que usa esse FPGA, a minha interface é essa aqui. Ó, tá? Eu tenho esse kit meu aqui é tão chinês, mas tão chinês que até as coisas aqui vêm com símbolo chinês. Então essa daqui é a minha interface. Tá? Tem os bancos aqui, tudo que eu não vou entrar em detalhe. No quartos ali, nós vamos ver uma interface bem mais amigável, mas basicamente eu vou comunicar através dos pinos. Então vamos lá.
E aí o seguinte, vou trocar aqui de novo para a tela. E vocês podem ver aqui que tem 4 botõezinhos. O meu LED aqui está aceso, então eu vou apagar o LED para ver se vocês conseguem ver, mas tem 4 LEDs aqui. Tá? Então aqui, ó, LED 1, 2, 3 e 4 botões. E eu tenho várias outras coisas ligadas aqui, mas nesse momento eu vou utilizar para poder mostrar o que é que eu posso fazer com o FPGA utilizando esses botões e esses LEDs aqui. Então é o seguinte, se esses botões e esses LEDs interagem com esse FPGA, significa que eles estão ligados aqui dentro de alguma forma, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês. Aqui no meu esquemático eu consigo ver a chavinha, né? O switch 1, 2, 3 e 4. Tá? Então tá aqui, ó, os botõezinhos. Isso aqui é a conexão com o FPGA. E aqui os LEDs. Tá bom? Então aqui anodo e catodo. Tá? Então a corrente flui nesse sentido. Se aqui tem 3.3 volts, significa que quando eu coloco 0 aqui, ele acende. Tá bom? Se eu colocar 1, fica o mesmo potencial, não flui corrente, o LED apaga. É só para a gente entender isso aqui, porque vai ficar mais fácil de entender também quando eu descrever o hardware que eu quero montar aqui. Então, eu vou só colocar um comentário aqui para a gente conseguir acompanhar. Então, 0 acende e 1 apaga. Tá? Vou colocar aqui embaixo. E vou dar uma analisada aqui no meu switch também. Aqui eu tenho um pull-up. Tá? Então significa que quando o botão está solto, tá? Porque ele aqui ó, normalmente aberto, quando o botão está solto, que ele não está apertado, esse ponto aqui está no mesmo potencial do 3.3. Então significa que botão solto eu leio 1 e quando eu aperto o botão, tá? Esse ponto aqui vai para o 0 e consequentemente esse aqui vai para o 0 também. Eu estou só colocando essas coisas aqui no início para eu explicar para vocês o que é que a gente faz com o FPGA. E no caso aqui, né, aula de Verilog, mas o que a gente faz com o Verilog, o FPGA, CPLD e por aí vai. Então vou colocar aqui, ó, 0 apertado e 1 solto. Tá? Só para a gente ter em mente o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então voltando aqui para o nosso desenho, então significa que de alguma forma, eu ainda não sei, eu tenho o switch 1 aqui, na verdade não é o switch 1, né? É key 1, então eu tenho aqui o key 1, key 2, key 3, key 4, tá? E também, de alguma forma, a gente já viu aqui que está ligado de alguma forma, eu tenho os meus LEDs aqui também. Então, LED 1, LED 2, 3, 4 e por aí vai. E tem várias outras coisas que estão ligadas aqui. Vou tirar o zoom aqui, para a gente ter uma ideia. Tem muita coisa ligada. Tá? Tem aqui também ó, o meu oscilador, tá? O meu oscilador de 50 MHz. Tá? Então, de alguma forma aqui também tem um clock aqui ligado em algum pino e daqui a pouco nós vamos descobrir como que essa coisa aqui está ligada. Mas o fato é o seguinte, essa daqui é a interface do meu FPGA e aqui dentro, eu vou colocar de outra cor, aqui dentro é onde eu vou colocar o módulo que eu estou desenvolvendo. Ah, então, eu vou criar aqui a descrição do hardware e de alguma forma eu vou ligar essa caixinha minha aqui
Nesses pinos, eu vou mostrar como, para a gente entender o que a gente faz, para a gente poder interagir. Tá? Então, nessa primeira aula aqui, eu vou colocar uma sintaxe de Verilog. Não é para preocupar com ela por enquanto, até porque ela é bastante intuitiva, a parte que eu vou colocar aqui. Mas nós vamos entender como a gente faz essas ligações e por que eu faço isso aqui. Tá? Essa etapa é fundamental porque na aula 2 eu vou ensinar a simular. E quando você simula, você não tem esse kit. Então você tem que fingir essa iteração que eu vou fazer real. Então é muito importante que você entenda esse processo para que você entenda depois como você vai fingir ser esses botões, esses LEDs, como você vai fingir essa interação, tá bom? Então na aula 2 eu vou mostrar como simula, mas na aula 1 é importante entender como eu faço essas ligações, tá? E por que eu faço essas ligações. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou criar um projeto rapidinho. Tem um vídeo meu aqui no YouTube, em algum lugar no meu canal, que ensina a criar um projeto. Lá a versão do Quartz é 9.1. Como o meu kit é mais novo, ele não está disponível no Quartz 9.1. Então eu estou usando o 16 aqui, mas a versão é mais ou menos indiferente. E quando eu for mostrar a simulação, eu vou usar online. Então você não precisa nem preocupar em instalar o Quartz. Eu estou usando o Quartz aqui porque eu vou mostrar o que a gente faz com o Verilog, tá bom? Então vamos lá. Vou criar um projeto aqui, vou colocar na minha área de trabalho, pegar aqui Quartz, Verilog, vou criar uma pasta chamada aula 1, tá? Vou colocar aqui. E o seguinte, ele está perguntando, qual é o nome desse projeto? Ah, então eu vou colocar aqui, ó, aula 1. E aí ele está falando o seguinte, qual é o nome da sua entidade de mais alto nível? O que é a entidade de mais alto nível? É a entidade que faz a interface direto com o FPGA. Então é o seguinte, se eu for criar outros módulos, todos eles vão estar dentro dessa entidade top. Tá? Então, se houver outros módulos, eles estarão aqui dentro e as conexões serão feitas aqui dentro. Porque esse aqui, que está de azul, essa entidade top, ela que vai interagir com os pinos do FPGA propriamente dito. Tá? Então, o que ele está perguntando aqui é o seguinte, qual é o nome da sua entidade top? Então, a minha entidade top chama aula 1. Tá? Vou criar um projeto vazio, não vou adicionar nenhum arquivo por enquanto. Aqui ele está perguntando, e aí, qual que é o dispositivo que você vai trabalhar com ele? Porque ele tem que saber o dispositivo para na hora que ele fizer o mapeamento tecnológico e o roteamento, ele conseguir colocar o circuito que você está descrevendo dentro desse chip. Então, se você escolher um outro aqui qualquer, saiba que ele não vai ser gravado nesse chip aqui. É basicamente para você estudar. Mas como eu quero gravar, como eu quero mostrar funcionando, eu tenho que escolher o meu correto aqui. Que no meu caso é um EP4CE6E22C8. Então é esse aqui, ó. Bom, não vou adicionar nenhuma ferramenta de terceiros nem nada. Então vou criar aqui. Observe que aqui, ó, já está escrito aula 1. Vou criar um novo arquivo Verilog, aqui, ó, Verilog HDL, né, Hardware Description Language File, tá? E vou começar. Então vou colocar aqui, ó, não preocupem com a sintaxe nesse momento. Ela é bem intuitiva, vai dar para entender o que eu estou querendo fazer aqui, tá? E nas outras aulas nós vamos ver coisas específicas da sintaxe de Verilog. Nessa primeira aula é para a gente entender o que a gente faz com isso, tá? Nossos primeiros passos. Então eu vou criar a minha entidade top aqui, ó. Eu vou criar esse azul. O azul chama aula 01. Diminuir a fonte aqui. Tá? Então
O meu azul chama aula 01, é a minha entidade top. Vou apagar esse vermelho aqui, porque à medida que eu for criando, eu vou desenhando aqui. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Módulo aula 01 end módulo. Tá? Então aqui ele está falando basicamente, olha, o meu módulo chama aula 01 e ele começa aqui logo depois desse ponto e vírgula e termina aqui nesse end módulo. Tá? E aí o seguinte, a minha interface é sempre através dos pinos. Então quando eu criar um módulo aqui, ele também precisa conversar com esse de fora através dos sinais dele. Então eu vou colocar aqui um sinal 2, 3, 4 e vou colocar 4 aqui também, tá? Só para a gente entender. E aí eu vou chamar ele de botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, LED 1, LED 2, LED 3 e LED 4. Então, basicamente, aqui, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a minha interface para poder comunicar com esses botões e com esses LEDs. Bom, então, vamos lá. Agora, vamos lá. Eu tenho que descrever aqui, tenho que falar quais os sinais são de entrada e quais são de saída. Então, vou colocar aqui, ó, input, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. E vou falar que, como saída, eu tenho LED 1, LED 2, LED 3 e LED 4. Tá bom? Então, por enquanto, vai ser isso aqui. Eu vou compilar, vou salvar meu arquivo aqui, vou compilar para a gente ver o que acontece. Demora um pouquinho mesmo, não precisa preocupar. Beleza, terminou aqui, 6 warnings, gerou mais alguma coisa aqui, tudo. Pronto, acabou. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus warnings. Aí ele está falando o seguinte, olha, tem alguns pinos que não tem assinalamento. Aí eu vou explicar para vocês. Não tem nada de clock, também nessa aula não vai ter, tá? Algumas outras mensagens aqui, está falando, olha, LED 1 tá? Não está ligado em nada, nem LED 2, nem LED 3, nem LED 4, entendeu? Isso aqui não está ligado em nada. E ele está falando o seguinte, olha, tem alguns pinos aqui que estão ligados direto em VCC ou GND. Claro que são os LEDs 1, 2, 3 e 4. Afinal de contas, eles não têm nada ligado nele. E ele está falando aqui também que esses 4 sinais aqui, ó, botão 1, 2, 3 e 4, não tem nenhuma lógica associada com ele. Tá? E realmente não tem, porque afinal de contas meu módulo está vazio. Mas eu compilei isso daqui para que a gente consiga ver essa interface aqui, ó. Pin Planner. O Pin Planner, ele mostra para a gente a interface do meu FPGA. Então aqui, ó, esse negócio que eu mostrei para vocês, esse esquemático aqui, com essa parte toda avacalhada, aqui eu consigo ver a interface do meu FPGA, os pinos dele. E aqui todos os sinais que eu tenho, tá bom? E o seguinte, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar quem está conectado no quê. Tá? Basicamente essa que é a ideia, tá bom? Porque ele não sabe ainda como que faz para ligar esse nesse.
esse nesse e por aí vai, tá? Aqui são os botões, tá bom? E aqui são os LEDs. Tá? Ele ainda não sabe fazer essas conexões. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o LED 1 no botão 1, o LED 2 no botão 2, o LED 3 no botão 3, o LED 4 no botão 4. Vou compilar novamente. Aí vocês vão ver que parte daqueles warnings já desapareceram, porque afinal de contas, existe uma lógica agora associada com os botões e os LEDs eles não têm valor fixo mais, então eles não estão constantemente em GND ou constantemente em VCC. Tá? Então aqueles warnings lá têm que desaparecer. Então vamos lá. Aqui, ó, como de fato eles desapareceram. Tá bom? E aí vamos fazer o nosso assinalamento aqui, ó. Vamos começar. Primeiro, botão 1. Eu preciso saber como conectar o botão 1 que eu criei nesse switch 1 aqui, nesse Q1 aqui, ó. Só que acontece que esse esquemático está muito avacalhado. Muito mesmo. Tá muito difícil de entender. Mas o pessoal que criou o kit disponibilizou essa imagem aqui, assim, que quebra o galho. E o negócio tá tão ruim que eles já fizeram uma tabelinha aqui pra gente, tá? E aí ele virou e falou assim, olha, o meu Q1, ele tá no pino 88. O meu Q2 tá no 89, o 3 no 90, o 4 no 91, o clock no 23, o LED no 87, o LED 2 no 86, o LED 3 no 85, o LED 4 no 84. Então eu vou usar essas informações para eu poder fazer essas conexões aqui, ó. Porque eu quero, deixa eu trocar de cor, eu quero ligar o botão 1 no Q1, o botão 2 no Q2, o botão 3 no Q3 e o botão 4 no Q4. E a mesma coisa aqui para os LEDs, tá? Eu quero fazer essa conexão aqui, ó. E para eu poder fazer essa conexão, eu venho aqui no Pin Plane e falo botão 1, Location, Pin 88. Tá? De acordo com essa figurinha aqui, ó. E o 1 está no 88. Então, eu venho agora e falo que o switch 2 está no 89 e o 3 está no 90 e o 4 está no 91, que o LED 1 está no 87 e o LED 2 está no 86 e o LED 3 está no 85 e o LED 4 está no 84. Então, para os 8 sinais que eu criei, 4 de entrada e 4 de saída, eu acabei de fazer o assinalamento. Então, vou voltar aqui, compilar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Como eu não coloquei nada de demais, eu só passei um fio direto, eu estou fazendo isso aqui, ó. Depois eu dou Ctrl Z. Mas é isso aqui que eu estou fazendo. Vamos conferir? Eu tenho uma ferramenta aqui chamada RTL Viewer. Tá? E aqui, ó, exatamente como eu esperava que fosse. Ó. Vendo? O meu botão 1 ligado no LED 1, o botão 2 ligado no LED 2. Tá? Então, como eu esperava, não tem
nenhuma porta lógica, nem nada. E o seguinte, eu vou agora programar o meu FPGA. Então, eu tenho um EP4 CS6. Vou colocar o arquivo aqui que eu acabei de compilar. Vou mandar programar. Pronto, programei. Então, deixa eu trocar de tela aqui. Então, olha só. Agora, o switch 1 está associado com LED 1. Soltei aqui, ó. Então, lembrando que aqui, ó, solto é 1 e 1 apaga. Apertado é 0 e 0 acende. Tá? A mesma coisa com o switch 2, a mesma coisa com o switch 3 e a mesma coisa com o switch 4. Tá? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de compilar a descrição do meu hardware, ele programou esse chip aqui e colocou aqui dentro o circuito que eu acabei de descrever. Então eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse cara aqui ser a negação, tá? Então o LED 4 vai acender quando estiver solto e ele vai apagar quando estiver apertado. Então vamos voltar aqui. Então eu vou falar aqui, ó. O LED 4 é NOT do botão 4. Compilar. Beleza. Vou programar ele. Vocês podem ver que agora não tem nenhum botão apertado, tá? E o LED está aceso, então se eu apertar, agora ele apaga, que é o inverso do comportamento dos outros. Tranquilo? Então, o que a gente aprendeu aqui nessa primeira aula? A gente aprendeu que o que eu vou fazer, na verdade, é o código que descreve o hardware dentro desse bloco azul. E o assinalamento é uma maneira de conectar esse bloco azul com os pinos do meu FPGA. Tá? Então, quando eu faço o assinalamento, o que eu estou fazendo é conectando o sinal que eu acabei de criar com um pino real. E por que precisa ser esses pinos aqui? Precisa ser esses pinos porque a placa é uma placa de desenvolvimento, não fui eu que fiz. Consequentemente, o LED está fixo nesse pino. Tá? Então, para eu poder utilizar o LED, eu tenho que colocar nesse pino. Claro que quando a gente faz um projeto do zero, eu fico livre para poder colocar os componentes nos pinos que eu quiser. Mas aqui, como é uma placa de desenvolvimento, as coisas estão ligadas aqui, entendeu? De acordo com o esquemático. Então, eu não tenho liberdade para poder escolher colocar em qualquer lugar. Então, eu tenho que fazer esse assinalamento que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? De acordo com a pessoa que desenvolveu essa placa. Tranquilo? Então, na primeira aula, é isso, gente. Eu queria que vocês entendessem o processo de descrição do hardware. Observe que eu não falei de sintaxe de Verilog. Tá? Eu queria explicar para vocês como que a gente faz para poder transferir o código aqui para dentro. Então, eu não mostrei simulação, eu mostrei de verdade. Eu peguei o meu kit e mostrei o código, tá, do hardware que eu descrevi sendo colocado aqui dentro e expliquei para vocês como que a gente faz essas conexões reais aqui. Eu vou fazer só uma alteração aqui para vocês verem. Eu vou colocar uma porta end aqui, ó. Olha só que legal. Eu vou falar que o LED 3
é botão 3, end, botão 4. Tá? Só para compilar e mostrar para vocês que o hardware que eu descrevo aqui, ele aparece aqui dentro. Tá? Vou esperar compilar aqui só para mostrar para vocês. Agora eu coloquei uma porta lógica, né? Então ela tem que aparecer aqui. Aqui, ó. Tá? Então o meu botão 1 e meu botão 2 continuam passando direto. O LED 3, ele é uma end do botão 3 com o botão 4 e o LED 4 é um NOT do botão 4. Tranquilo? Então é isso, gente. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como eu simulo um kit desse aqui. E provavelmente você não tem um kit desse em casa. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como fingir essa iteração que eu estou fazendo real aqui apertando. Tranquilo? Então até a próxima aula.